Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam sobre ele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Heroídes, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Heroídes dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela. Mandou cortar a cabeça de João Batista no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida no prato, entregou à moça e ela levou à sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Você pode sentar? No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Mais uma vez, no tempo. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. E sem sombra de dúvidas, este tempo favorável é agora. Este é o tempo, este é o dia que o Senhor fez para nós. Nós estamos vivendo justamente este final de semana em que o Senhor e o seu Espírito nos convidam a refletirmos a importância de sermos devotos do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é nele, no preciosíssimo sangue de nosso Senhor, que nós vamos encontrar as forças necessárias para suportarmos estes tempos que se arvoram de nós e que já chegaram e que nos desafiam e que tantas realidades têm trazido para mim, para você, para nossa casa e para nossa família, como realidades a serem combatidas. Na carta que São João 23 escreveu, convocando a igreja ao culto ao preciosíssimo sangue, India Primis é o título dela. São João 23 nos recordava que bastaria uma gota, vejam bem, apenas uma gota do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para que toda a humanidade fosse salva. E vejamos nós que aqui estamos, que nosso Senhor não derramou só uma gota, tendo-os amado, amou-os até o fim. E Ele foi até a última gota. Ele derramou todo o seu sangue por mim e por você. E é a beleza desta certeza, do valor que nós temos, que nós estamos celebrando neste final de semana. Você é valiosa ao Senhor. Você é valioso ao Senhor. Se talvez ninguém te disse o valor que você tem, neste final de semana, Deus quer te lembrar que você vale e vale muito. Você vale o preço do sangue do seu Filho derramado na cruz. Portanto, quando nós tomarmos posse desta certeza,
Quando nós tomarmos posse deste nosso lugar de predileção, de eleição, nós não seremos mais reféns de nada e nem de ninguém. E nos tornaremos pessoas destemidas, como foram estes dois grandes homens que nós vemos hoje a liturgia nos apresentar. Na primeira leitura, nós estamos diante do grande testemunho do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, que viveu num período tão conturbado, e foi um profeta audaz, que não teve medo de denunciar a perversão que Israel havia adotado por causa das suas práticas abomináveis aos olhos do Senhor, e de modo especial por toda a idolatria que Israel no período de Jeremias estava vivendo. E passa a ser um profeta não benquisto, principalmente pelas autoridades, porque Jeremias apresenta de modo muito claro que por conta da infidelidade do povo de Israel aos preceitos e à aliança do Senhor, o exílio seria algo inevitável. E hoje nós estamos vendo aqui uma das partes da vida de Jeremias decisivas, em que, podendo ter negado tudo aquilo que ele havia profetizado ao longo da sua vida, ele não o faz, mas pelo contrário, ele exorta mais uma vez Israel a uma conversão, a mudança de vida. Veja o que diz o profeta, versículo 13 da primeira leitura. E esta ordem que o profeta está dando a Israel, diante dos seus acusadores, esta ordem é para mim e para você neste final de semana. Porque nós só vamos experimentar a força, o poder do sangue de Jesus agindo em nós, se nós fizermos isto que o profeta está nos recomendando. Diz assim: agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que Ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Veja, o apelo que o profeta faz é justamente para que Israel se converta, volte, arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se das suas más inclinações, das suas obras contrárias à vontade de Deus, porque se vocês assim o forem, Deus agirá de misericórdia, Ele pode mudar a sentença dEle em relação a vocês, desde que vocês se convertam, desde que vocês mudem de vida. E veja que por pregar ao povo a verdade que liberta, também Jeremias foi rejeitado e amargou duras e duras realidades de exclusão, porque não abriu mão de dizer o que precisava ser dito. E muitas das vezes o profeta não é aceito justamente por isto. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que lhes faz bem, mas nem sempre aquilo que nos faz bem, que nos gera conforto, gera em nós conversão. E é por isso que no Evangelho de hoje nós vimos o segundo exemplo de um homem que não abriu mão da verdade, mas que viveu a verdade até as suas últimas consequências. E teve como grande prêmio, por não ter aberto mão da verdade, a sua cabeça decepada e servida numa bandeja como um prato para aqueles que eram os seus escarnecedores. Este foi o grande João Batista, que era amigo de Herodes. Herodes gostava de ouvir João Batista, Herodes gostava das realidades que João Batista trazia, só que não basta só gostar, porque quando precisou ser exortado por São João Batista, Herodes não foi poupado porque era amigo, porque era próximo. E quando João Batista precisou dizer: o que você está vivendo é errado, você está vivendo adultério. Quando então denunciou as más práticas de Herodes, teve como consequência a sua vida ceifada. Será mesmo que nós estamos dispostos a seguir o mesmo caminho de Jeremias e de São João Batista?
Não tem como nos esquecermos diante destes testemunhos, daquilo que nos disse São João Paulo II. Não abriremos mão da verdade, ainda que voltemos a ser 12. Repita isso com o padre: não abriremos mão da verdade. Mas com este ânimo você já abriu, foi mão da vida, não é? Não abriremos mão da verdade, ainda que voltemos a ser 12. E aqui você vai entender o que está acontecendo na sua casa. Pode me ajudar com o piano aí, meu filho, por favor? E aqui você vai entender o que está acontecendo na sua casa. Todas as vezes em que Jesus está no centro da sua vida, porque a verdade para nós, ela não é uma ideia. A verdade para nós não é uma ideologia. A verdade para nós não é algo que nos gera conforto. A verdade para nós é uma pessoa. Foi Jesus mesmo quem disse: eu sou o caminho. Vamos, vocês são bons de Bíblia, não me envergonha. Eu sou o caminho. Se Ele disse que é a verdade, quando esta verdade está no centro das nossas escolhas, a nossa vida é abençoada. Quando nós vivemos a verdade que é Jesus, quando nós escolhemos trilhar o caminho que é Jesus, quando nós vivemos a verdadeira vida que é estarmos com Jesus, meu filho e minha filha, nós não temos a quem temer nem o que temer, porque a verdade nos sustenta, a verdade nos protege, a verdade nos abençoa. Pode olhar na sua vida, pode olhar na sua casa, todo o sofrimento que nós vivemos e que você vive está sempre associado às vezes em que você deixou de viver a verdade do Evangelho e passou a viver a mentira que o mundo prega. Porque o que é o pecado senão a perversão da verdade? Então, neste final de semana, nosso Senhor nos trouxe aqui para que possamos tomar uma decisão. Ou somos de Jesus ou não somos nada. Ou somos de Jesus ou a nossa vida vai continuar sem sentido. Não dá mais para ser católico Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não dá mais para sermos mornos, porque os mornos serão vomitados. E quem é que vai nos ajudar a reordenar a nossa vida para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído? O Espírito Santo. É Ele quem vai nos convencer de tudo aquilo que na nossa vida precisa ser renunciado, de tudo aquilo que na nossa vida tem que ser deixado para trás. E o Espírito, olha que lindo o movimento de Deus, o Espírito que é Deus mesmo nos convence, o Espírito que é Deus mesmo nos mostra a direção. E aonde nós vamos buscar força para vivermos esta vida e não voltarmos atrás, e não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita? Na Eucaristia. Por isso que o preciosíssimo sangue de Jesus não pode ser na sua vida e na minha vida apenas algo distante, não. Neste final de semana, o Senhor quer que nós possamos ser homens e mulheres do preciosíssimo sangue, devotos, amigos. O Senhor quer levantar famílias, o Senhor quer levantar juventude, homens e mulheres, anciãos, crianças, adoradores. Porque quem não adorar não vai suportar, já disse Monsenhor Jonas, e eu repito de novo: os dias que se aproximam não são para aqueles que vão ficar com o braço cruzado, mas só vai suportar os tempos que estão vindo aqueles que forem amigos de Jesus Eucarístico. Por isso peça para Jesus hoje esta graça. Diga para Ele que você não quer mais ter um conhecimento superficial dEle, mas que você deseja ter a intimidade que tiveram os santos.
a intimidade que tiveram os anjos, os arcanjos. E aqui está o Mateus, os meninos da comunidade Ruá, que estão preparando um congresso belíssimo. E se você que está em casa, está aqui, não se preparou, se prepare em setembro. É só entrar congressoangélico.com, não é isso, meus filhos? Já garanta a sua vaga, por quê? Porque nós queremos aprender com os anjos e com os arcanjos a como darmos a Deus o lugar que é dele por direito nas nossas vidas. Olha para quem está do seu lado e diga: você está disposto a isso? Coragem, fala com ele, fala com ela. Você está disposto a isso, sim ou não? Então vai ficando de pé e vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude a colocarmos de novo Ele no centro das nossas vidas, das nossas escolhas, para que possamos ser felizes, porque quem vive a verdade é feliz. A verdade dói, dói. Ser cristão é fácil? Não. Mas quando nós optamos por colocar Jesus no centro das nossas vidas, Ele mesmo nos sustenta e nos fortalece. Em nome de Jesus, abra mão de toda mentira, renuncie a tudo aquilo que não vem de Deus e assuma neste dia, nesta tarde, o senhorio de Jesus na sua vida. Amém?